Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou abordar as falácias de sistemas distribuídos. Na verdade, esse conteúdo eu me deparei com um artigo escrito na internet mencionando uma lista de suposições falsas feitas há mais ou menos 20 anos atrás pelo Peter Deutsch e outras pessoas da Sun Microsystems. E o que trata essa lista? Seriam suposições falsas, aí, falácias, que novos desenvolvedores assumem quando estão desenvolvendo, são iniciantes nesse mundo de sistemas distribuídos. Então sai aí de um cenário de monolitos para sistemas distribuídos, achando que algumas coisas vão ser iguais, parecidas, e acabam tropeçando ali pelo caminho. Então vamos dar uma olhadinha nesse artigo e comentar um pouco sobre. Muito bem, então achei esse artigo aqui, o engenheiro polimático. Eu já fiz a tradução automática aqui pelo Google, tá? E traz as falácias dos sistemas distribuídos. Foi escrito pelo Franco Fernando, mas como eu comentei, né, ele faz menção a uma lista já bem antiga aí, de 20 anos atrás, do Peter Deutsch e outros aqui da Sun, né? Então, como eu comentei no início do vídeo, né, eles criaram essa lista das suposições falsas que muitos desenvolvedores novos em aplicações distribuídas sempre fazem. Então, o que eles assumem que na verdade não é real, né? É isso que se trata aqui. Claro que tem os impactos, né, de ser tão novo, assumir coisas falsas no desenvolvimento, aí você acaba produzindo bugs e tendo problemas lá mais para frente. Qual que é a primeira suposição falsa? A rede é confiável. Então, a rede, na verdade, não é confiável, né? Então, ao construir um sistema distribuído, é perigoso supor isso. Por que a rede não é confiável? Porque muitas coisas podem acontecer, né? No meio do caminho, seja conectando um serviço teu a outro serviço teu, ou mesmo o cliente até um serviço teu, você tem a rede no meio do caminho e você tem falhas que acontecem nessa rede, né? Então, você não pode premissar que o transporte da informação sempre vai chegar no destino da forma correta, sem ter nada corrompido, ou até mesmo se ela vai chegar lá, né? Pode ter uma interrupção. Então, a gente trabalha com a premissa que a rede não é confiável. E aí a gente tem várias estratégias que eu até já trouxe aí no canal, né, de disponibilidade, de técnicas que a gente pode ter para se prevenir, né, para minimizar esses problemas. Então, você tem desde um retry, que é uma técnica aí para problemas pontuais, onde você é o cliente, você precisa fazer uma requisição para o destino e acontece algum tipo de soluço, algum problema na rede, que um retry aí esperando um segundinho, 2 segundinhos, você consegue ser resiliente nessa entrega dessa informação para o outro ponto. Mas também você tem problemas mais graves, né, de rede, quando o destino fica fora ou a própria rede, o meio do caminho ali fica indisponível, como que você se torna resiliente para não perder aquela requisição, aquele dado, aquele cadastro? Então aqui ele até comenta, né, em vez de enviar dados diretamente para um servidor downstream, podemos armazená-los localmente ou em um local intermediário. Isso permite novas tentativas e fornece algumas maneiras de voltar aos trilhos em cenários catastróficos, em que um loop de repetição simples não funcionaria. Então, um loop de repetição, coloquei um retry simples, mas se ficar muito tempo, você tem que ter uma outra estratégia. Então, guardar isso localmente, num cache, ou aqui ele até menciona, né, agentes de mensagens, como RabbitMQ, ActiveMQ, SQS, Kafka, enfim, vários, né? Podem ser esse meio do caminho que guarda essa informação, sendo que o outro ponto ainda não conseguiu receber ou teve algum tipo de problema. Trabalhar com mensageria traz muita resiliência nesses tipos de problema também, né? Então, você colocando um barramento aí, um message broker no meio, mesmo que o teu web server, né, o teu consumidor do outro lado fique fora, ou a rede fique instável por algum momento, essa mensagem vai ficar salva
nesse local intermediário, e aí isso garante que você possa voltar depois, pegar a mensagem, e quando você conseguir processar ela por completo, e aí processar por completo você pode fazer N coisas nela, né? Pegar essa mensagem, ir até o outro serviço, pegar o conteúdo completo e desenvolver o que você tem para fazer ali, o processamento em si. Se nesse meio do caminho acontecer algum problema, a mensagem pode voltar para a fila, pode ter uma estratégia ali de dead leather, ou ela mesma voltar para a fila para ser consumida novamente. E aí você cria uma resiliência tanto da parte síncrona que aconteceria, né, quanto dessa própria mecanismo, essa própria comunicação assíncrona, que é utilizando mensagens, né? Então, a utilização de mensagens, na verdade, que ele traz aqui como um caminho local intermediário, pode sim trazer muitas vantagens e garantias aí de resiliência se implementado da forma correta. E aí, aliado a isso, se você precisa guardar um dado de forma momentânea, temporária, tem estratégias de cache ali juntamente com a utilização de mensageria, pode ser uma dobradinha muito boa para você garantir aí resiliência em falhas de rede, por exemplo, também. Segunda falácia aqui, muitos novos desenvolvedores assumem que a latência é zero, ou a inexistência de latência. E o que é latência? Ele traz aqui de forma bem sucinta, né? É o tempo que leva para os dados se moverem de um lugar para outro. Simples e objetivo, né? E quando que a gente tem latência? Quando a gente tem rede, basicamente. A gente tem latência quando está trabalhando dentro de um processo só, por exemplo, num monolito, chamar uma função de um local para outro, praticamente não tem, né? Você tem a latência, digamos assim, do dado sendo processado, né, no hardware em si ali, mas isso nem é considerado praticamente. Então a latência a gente fala quando é o transporte da informação de um local para outro, o tempo que se gasta. E quando a gente fala isso, é tanto a relação de comunicação entre os serviços distribuídos, porque quando você tem um serviço, né, não necessariamente microserviços, mas você tem dois serviços que precisam se comunicar via rede. Vai existir um tempo de comunicação entre eles, né? Isso por si só já é uma latência. Aí, se você tem um processo que precisa passar por 3, 4 microserviços, não sei, né, por serviços, aí, enfim, você tem essa latência multiplicada já, né, do serviço 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, enfim, né, você vai ter que ir multiplicando isso. Sendo que quando você tem um monolito, você não nem passa muito pela sua cabeça esse problema. Então, isso é um ponto muito importante para o pessoal se atentar. Vou colocar microserviços, tudo vai ficar mais rápido, tudo vai ficar mais resiliente. Depende de como você desenvolver. E latência é um ponto que precisa ser considerado. Tá? E não só de comunicação entre os sistemas, mas também comunicação com o banco de dados, por exemplo. E aqui a gente até extrapola não necessariamente falando só de sistemas distribuídos, até de um monolito que tem um banco de dados só. Eu já vi muitas pessoas falando que é ok e que não tem problema nenhum entre você ter a aplicação em uma região e o banco de dados em outra região. Isso é horrível, né? Por mais que tenha estratégias para mitigar isso, não é recomendável você deixar esses dois recursos longe um do outro geograficamente, porque você tem a questão da latência. Então, a tua aplicação constantemente vai ter que falar com o banco de dados. E o quanto mais próximo possível esses recursos estiverem, menor a latência. E aí, quando a gente está falando de um sistema que utiliza muito o banco de dados, você tem essa troca a todo tempo. Pense você ter uma latência alta a todo tempo. É uma variável que você poderia eliminar se você projetasse melhor como seus recursos estarão distribuídos ali. Beleza? Então, aqui a latência a gente pode falar tanto de sistemas distribuídos como os recursos normais aí numa aplicação mais convencional também, que você precisa ter em mente, beleza? Aqui ele também traz
a latência no quesito distribuição dos dados para o cliente, mais próximo do cliente. E aí, então, ele fala aqui das CDNs, né? Que nada mais é, aqui está traduzido, né? Redes de distribuição de conteúdo, onde você armazena aí conteúdos, principalmente estáticos, de forma um pouco mais estratégica para que ele atenda e esteja mais perto do cliente final. E isso acontece muito onde você precisa entregar as informações estáticas mais rápido, né? Como imagens, vídeos, aí, enfim. Por exemplo, vídeos, no caso de um streaming, eles utilizam muito essa técnica para ter CDNs espalhados aí pelo globo. E aí a gente tem cópias desses vídeos, desses arquivos, que conseguem entregar de forma mais rápida, com menor latência para esses clientes. Então, se eu tenho um sistema global, tenho a minha sede é aqui no Brasil, por exemplo, né? E eu tenho um cliente na Europa. Faz muito mais sentido eu ter esse conteúdo, esse vídeo também replicado lá em um CDN na Europa, né, num servidor de CDN lá na Europa, para que o meu cliente da Europa seja servido pelo aquele CDN com menor latência. Tá? Então, tem vários pontos aqui quando a gente fala latência, comunicação entre serviços, até mesmo com o banco de dados, ou na perspectiva de entrega do dado para o cliente final. Próxima falácia aqui. A largura de banda é infinita. Como a gente tem uma comunicação via rede, né, além do quesito latência, a gente tem o tamanho da requisição, o tamanho que os dados representam nessa comunicação. E aí a gente fala de largura de banda porque a gente pode presumir de forma errada que a banda é infinita. E aí vem um ponto muito importante que é o seguinte: como que a gente chega no meio termo, e aqui ele escreve isso, né? Um equilíbrio entre minimizar a latência e conservar a largura de banda. Por quê? Se eu tenho um pacote de dados que é relativamente grande, eu tenho a escolha de passar isso numa requisição só, e a minha largura de banda, né, vai ser utilizada de forma mais agressiva ali, né? Vou ter uma quantidade maior de dados, porém eu estou tentando me preservar em relação à latência. Por quê? Eu estou agrupando essa quantidade de dados numa chamada só, gastando, digamos assim, né, utilizando uma vez o problema da latência. Então, vou ser onerado uma vez só por problema da latência, porém com mais dados, ferindo um pouco a banda. Em contrapartida, a gente pode mandar frações, porções desses dados de uma maneira mais constante. Então, por exemplo, eu pego esse payload maior que eu tenho, posso quebrar ele em várias partes e fazer mais chamadas. Só que aí também tem a contrapartida ali, né, que eu vou estar reduzindo a questão da banda, né, que eu consigo entregar um dado menor, ferindo menos a banda, porém estou fazendo mais viagens. Então, eu vou ter esse problema, digamos, essa latência multiplicada pela quantidade de vezes que eu estou fazendo essa requisição, certo? Então, aqui tem que medir mesmo, né? Quanto que é teu payload, quanto que é a latência, o que vale mais a pena, chegar num equilíbrio, né? Que o que ele fala é exatamente um equilíbrio delicado. E para somar isso, tem formas que a gente pode fazer de compactar esse dado. Então, se eu tenho um payload muito grande e eu quero mesmo reduzir a latência fazendo uma chamada só, eu posso, antes de mandar esse dado para o cliente, eu posso utilizar algum algoritmo de compactação. Compactar esse dado antes de enviá-lo. E aí, no destino, teria um processo para descompactar esse dado. Mas perceba que tudo tem um trade-off, né? Então, se eu utilizar a compactação, o quanto isso vai me custar em processamento, tanto na hora de compactar quanto na hora de descompactar. Será que isso
vale mais do que eu utilizar outra estratégia sem compactação, fazendo mais viagens, reduzindo o payload e, consequentemente, a banda. Então, são coisas que precisam ser analisadas, né? Muitas vezes, a compactação faz sentido sim, tá? E vale a pena, principalmente quando você tem essa questão de latência muito alta e você tem um payload muito grande. Então, tem que colocar mesmo as variáveis na balança e ver o que é mais interessante para o seu caso, para o seu serviço, que pode ser muito diferente um do outro, não tem regra aqui geral, beleza? Quarta falácia, a rede é segura. Esse não preciso nem falar, né? Obviamente pode acontecer de alguém estar olhando para o seu dado constantemente, seu dado sendo trafegado numa rede, seja numa rede pública ou até mesmo numa rede privada que está infectada com alguma coisa. Então, não é porque está dentro de uma rede privada que você está 100% seguro. O que isso significa? Tenha cuidado de utilizar a criptografia dos dados nesse transporte dessa informação. Como a gente faz isso? Aí é o mais convencional possível, utilizando um certificado SSL, trafegando aí via HTTPS, por exemplo, né? Então é o mínimo que a gente pode falar aqui e já se tornou aí super normal utilizar isso. E por que que você tem que se proteger? Porque mesmo numa rede privada pode ter um malware pode ter se infiltrado e está constantemente analisando, fazendo um sniffing ali na rede, né? Um ataque ali de man in the middle, por exemplo, você ficaria suscetível se você não tivesse criptografia no transporte desses dados. Então é muito importante. Para alguns casos o pessoal fala que não precisa, talvez numa comunicação entre serviços dentro de um cluster e tudo mais, mas sempre que possível é bom ter essa criptografia mesmo entre serviços internos, tá? Desde que isso seja bem automatizado, ali você consiga fazer renovação de certificados de forma automática, você não tem nenhum problema colateral, digamos assim. E claro, não preciso nem falar das questões do próprio desenvolvimento de software seguro. Não adianta você utilizar um monte de artifícios prontos ali, criptografia HTTPS, e o seu endpoint ser inseguro, né? Permitir vários ataques, mas aqui tentando ficar restrito à rede, né, ao transporte da informação, seria mais ou menos isso. Próxima falácia aqui, a topologia não muda. Na verdade, ela pode mudar a qualquer momento. E o que ele traz como topologia, né? Ele traz aqui que com o surgimento da computação em nuvem, da containerização, as mudanças na topologia de rede são ainda mais comuns. Então, além do dimensionamento elástico, que seria o quê? Quando eu tenho um serviço e eu posso provisionar, né, aumentar os recursos desse serviço ou diminuir, né, ter essa elasticidade, com a nuvem aí ficou muito mais fácil, que ele fala que onde adicionamos ou removemos servidores com base na carga de trabalho. Então, a gente chama aqui, vou escalar o serviço, vou provisionar mais instâncias daquela minha aplicação ou diminuir. Então, fico constantemente, e isso pode parecer um pouco, ficar um pouco transparente para quem utiliza um serviço que é automatizado, colocando aqui, por exemplo, se está com uma aplicação containerizada, você usa o Kubernetes para fazer esse gerenciamento, essa orquestração e também o aumento e diminuição de recursos, sobe mais pods, destrói pods a qualquer momento. E o que isso significa? Você está provisionando mais recursos. Pode ser que, e isso acontece frequentemente, né? Esses novos recursos fazem com que a tua topologia mude. Um novo IP surge, o IP desaparece. E como que esses orquestradores conseguem lidar com isso? E você, em outros cenários, talvez precise lidar com isso de forma um pouco mais manual, dedicada ali. Você precisa utilizar serviços que consigam
lidar com essa elasticidade? Criação, um novo IP surgiu, como que se faz para não ter que ir lá manualmente cadastrar no teu load balancer, por exemplo, que o IP da nova instância é o X, para que o teu load balancer comece a distribuir as informações, né, as requisições, na verdade, entre essas novas instâncias também. Então, existem aí os serviços de Service Discovery mesmo, né, descoberta de serviços aqui traduzido. Por exemplo, Zookeeper, Consul, enfim, tem outros, né, que ajudam a ter dinamicidade nessa criação e destruição de recursos, essa mudança de topologia. Então, quando você ouvir falar em Service Discovery, é algo exatamente descoberta de serviços que ajuda a gente a não ter tanto trabalho assim manual para ficar provisionando quando tem essa elasticidade, essa mudança que é muito comum hoje, né? A gente tem aí ferramentas, estratégias para fazer auto-scaling, né? Então, isso está acontecendo a todo momento, baseado na demanda que vai chegando, e eu não posso toda hora ficar definindo manualmente que uma coisa subiu, desceu, morreu, foi recriada, mudou IP, não mudou IP, enfim, né? Tem várias questões aí. Mas, claro, muitos desses serviços abstraem essa necessidade tua, né? Então, por exemplo, o Kubernetes mesmo você consegue configurar e aí serviços como o AKS já te dão isso muito pronto, né? Com um mínimo de esforço aí que você precisa fazer para trabalhar de forma fácil com isso. Mas existem casos que você vai precisar se preocupar com isso de uma forma um pouco mais dedicada. Então é importante saber que isso existe. Falácia 6. Há um administrador. Aqui qual que seria a premissa, né? É crucial considerar, na verdade, né, uma falácia, né? Não há um administrador, né? Ou você não pode contar com isso a todo tempo. Então é crucial considerar todas as dependências, desde nosso código até servidores que executamos. À medida que o número de sistemas e configurações aumenta, torna-se difícil gerenciar e rastrear tudo. Então, a primeira maneira é implementar ferramentas robustas de monitoramento e observabilidade, ou seja, não depender de uma pessoa focada ali 100% do tempo em ver se está tudo funcionando. Então, você tem que criar aqui basicamente automações para te ajudar a disparar alertas, a verificar a saúde dos sistemas ali, enviar para os administradores apenas em momentos que necessita, né? Você não vai ter um profissional dedicado 100% do tempo a isso, geralmente. Então, utilizar automações, e é esse o ponto aqui desse item, né? Vai te ajudar a gerenciar mais sistemas, infraestruturas maiores e ter mais produtividade nesse sentido. Falácia 7, penúltima aqui. O custo de transporte é zero. E aqui a gente está falando de custo, né? Não de custo em tempo, né? E obviamente não é zero, né? O custo aqui é em relação a dinheiro mesmo. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com, principalmente na nuvem, você pode ver, ainda mais se você tem acesso à fatura, o quanto você é cobrado por transporte da informação, né, de saída ou de entrada. Muitas nuvens não cobram ali de entrada, mas sim de saída. Então, isso tem um custo. Então, como que eu consigo ou como eu devo me preocupar? Será que eu estou fazendo chamadas desnecessárias? Estou enviando dados desnecessários? Será que eu posso otimizar isso ou não? Aqui ele traz. Em certo ponto, podemos pensar que vale a pena otimizar. Por exemplo, formatos da mensagem como JSON podem ser mais pesados do que formatos otimizados para transferência, como gRPC. Em ambientes de nuvem como a AWS, o custo de transferência de dados entre regiões ou zonas de disponibilidade são reais e podem aumentar rapidamente. Então é uma coisa que, para quem está chegando novo, não nem percebe, nem toma conta que isso existe, né? Que esse custo, porque às vezes está trabalhando muito em ambiente on-premise ou que não tem essa comunicação entre serviços e acaba não se dando conta que tem esse custo também. Então, estar ciente dos custos é essencial,
No entanto, tem as suas compensações. Se otimizarmos muito cedo, isso pode nos causar mais problemas do que vale a pena a curto prazo. Então, sempre nunca tenho uma verdade absoluta. Tem que ver quando que isso começa a ser uma dor, né? Se você tem um cliente lá, está iniciando as coisas, provavelmente você não vai ter problemas com isso, né? Vai ser a taxa de transporte ali, provavelmente vai ficar na camada gratuita ainda, né? Não sei afirmar 100% de todas as nuvens, mas tem alguns serviços, algumas hospedagens que até determinado ponto não cobra esse transporte, mas acima de tanto começa a cobrar. Falácia número 8. A rede é homogênea. O que significa a rede é homogênea? Obviamente ela não é, e o que ele traz com esse ponto é que diferentes comunicações acontecem entre diferentes sistemas. E você não pode contar sempre que você vai ter controle sobre o contrato, até o formato de dados que estão sendo disponibilizados em outros serviços. Mesmo que você tenha também, né, mapeado isso, eu converso com o sistema 1, 2 ou 3, isso pode mudar a qualquer momento. Então, você sempre tem que se precaver com quebras de contrato, com dados que não estão nos formatos corretos, ou versões novas que quebrem esses contratos. Então é importante ter isso em mente. Não tem muita receita mágica de falar ou de ter controle que as coisas não vão mudar, mas o mínimo que você pode fazer é tratar na sua aplicação para que ela não quebre de forma catastrófica quando algo ou um dado venha num formato diferente, né? É nisso que você tem que pensar nesse aspecto aqui, se proteger no aspecto do seu sistema, dos seus serviços, para que toda uma operação não quebre e pare de funcionar de forma brusca, né? Você tem que ter minimamente um tratamento para avisar que algo aconteceu, está no formato incorreto sim, mas não parar toda a operação. Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo aí falando das falácias de sistemas distribuídos. Essa lista aí que foi criada há muito tempo atrás e a gente vê que ela está muito atual ainda, porque são problemas que desenvolvedores novos entrando nesse mundo aí de sistemas distribuídos não consideram ou, na maioria das vezes, não consideram. Então, por mais que ela seja uma lista antiga, aí, ela está bem atual ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um comentário aqui do que você achou dessa lista. Está muito antiga? Precisa ter um item a mais, um item mais moderno da atualidade que você considera que é uma falácia assumida aí pelos novos desenvolvedores? O que você acha? Vamos aí discutir nos comentários, que isso traz bastante valor também. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!